Bom dia, Mariana, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Mariana, por que essa resistência dos professores? Claro que a gente não quer que os professores comecem a dar aula de uma forma desprotegida, né? Mas assim, 80% da categoria já foi vacinada. E por que essa resistência deles, já que outras profissões se arriscam tanto quanto nos dias de hoje, né, na pandemia? Então, a gente sabe que o retorno das aulas ele é extremamente necessário, né? A gente tem uma população das crianças que não está frequentando, uma parte das crianças ela não está frequentando as aulas. É muito difícil você colocar um ensino remoto para crianças de 2 anos, para criança de 3 anos. Então, essas crianças estão completamente fora do ambiente escolar, fora da socialização, e com isso a gente tem uma necessidade grande desse retorno. Né? Nós temos protocolos seguros, que são bem definidos, e que tem uma possibilidade de retorno parcial. Né? As escolas estão preparadas, as escolas estão bem organizadas. Então, a gente já partiu para a vacina, sou super a favor, ela é essencial, sim. Nós estamos em contato com o público, mas, como falei, os protocolos estão bem definidos, a escola está bem preparada, nós temos uma segurança para trabalhar. Nós temos como exemplo os outros países, como se você pegar a Austrália não parou a escola há muito tempo, né? A Alemanha também não parou. Então, existem outras categorias que elas são até fundamentais para a permanência do home office, que também precisam ser vacinadas. Né? Nós estamos falando de entregadores de aplicativo, nós estamos falando de caixa de banco, mercado, todas essas categorias também são essenciais, assim como os professores, mas a gente não tem demanda de vacina para todos, né? Só que a gente tem que pensar um pouco também no prejuízo dessa geração que está vindo aí. Né? A gente está vendo uma geração que está crescendo num ambiente sem interação social. E isso tem um prejuízo muito grande. Ainda mais, Futuro, né? claro, ainda mais nessa idade assim, né? Mais infantil, ali entre os 2, 5, 7 anos, que está formando ainda toda a personalidade, precisa dessa interação com o outro, além de desenvolvimento cognitivo também, que é super importante, né? E outros estados Exato, aqui no Brasil, inclusive, já tiveram essa tentativa de retorno das aulas presenciais e a gente ainda para trás. exato. Nós estamos há mais de 400 dias sem aula presencial, então nós temos, como eu falei, essa turminha que está mais de 400 dias afastada da escola. É uma época extremamente importante para a formação da personalidade, formação de caráter, formação de consciência, né? Formação crítica da criança, não só reprodutores de pensamento. O que a gente tem visto muito nas aulas online, nas avaliações online, é um termo que hoje virou super famoso. Minha pro, eu não preciso estudar, eu dou um Google. Então, os alunos eles estão sendo reprodutores de pensamento. Então, a análise, a crítica, a exposição do seu pensamento, isso tudo não está sendo trabalhado. E quando a gente fala dos menores, como você mesmo falou, é a formação básica. Então, isso fica um prejuízo para o futuro. A gente precisa resgatar o quanto antes a interação entre eles, a interação entre os pares de idade. Eles precisam se relacionar, mesmo que com todas as restrições impostas pela pandemia, mas eles precisam se relacionar entre eles precisam se relacionar e gerar conflitos, resolução de conflitos, amizades, conquistas em equipe. As crianças estão bem individualizadas, né? Nós temos um super egocentrismo surgindo, porque muitos estão sozinhos em casa. Se não estão sozinhos, tem um, dois irmãos, mas não tem um grupo. Nós não estamos trabalhando em grupo. Esse é um outro grande problema. A gente tem uma formação de uma geração que ela não aceita muito as diferenças, ela está um pouco mais intolerante, impaciente, tudo tem que ser muito imediato. Isso é preocupante para o futuro. Né?
Realmente, o tempo longe das escolas é muito grande, né? Isso vai afetar todo o ensino. Agora, Mariana, sobre os protocolos, né? A gente tem relatos de especialistas que dizem que as escolas privadas estão de acordo com as normas de segurança nesses tempos de pandemia. Como é que você vê a adaptação das escolas, principalmente da rede pública, a essa nova realidade? Assim, você acha que é possível uma adaptação massiva desses estabelecimentos? Eu acredito que tudo está na formação do indivíduo, tá? Eu estou nessa área há mais de 20 anos e eu lhe digo que a formação do indivíduo você forma possibilidades. A gente tem que parar um pouco com essa característica do brasileiro, que é um brasileiro mal educado, que o brasileiro não cumpre regras, certo? Eu acho que o que precisa é a gente parar um pouco de dar jeitinho em tudo. Eles precisam perceber que existe o outro, Sim. respeitar o outro. Aham. E essa decisão, Mariana, das escolas públicas e particulares começarem ao mesmo tempo no dia 3 de maio, na próxima segunda-feira, você acredita que é uma medida justa? Porque esse é um dos principais argumentos do pessoal que é contra, né? Que as escolas particulares têm condições de dar uma segurança para as crianças, mas que as escolas públicas não têm. E aí eu queria saber se você acha que deveria existir uma diferenciação para cada uma. Olha, se a gente ficar diferenciando demais, o que vai acontecer é que nós vamos ter cada vez mais uma lacuna muito grande entre os alunos da escola particular, né, para os alunos da escola pública. Nós precisamos cobrar dos órgãos que eles organizem as escolas, assim como os gestores das escolas particulares também estão organizando as suas escolas. Então, eu acredito que os protocolos estão aí, os protocolos estão bem organizados, estão bem definidos, e é possível sim colocar em prática. A gente não pode mais deixar tanto tempo o aluno fora da escola. Né? O aluno também precisa, tanto o particular quanto o público. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes, independente de qual classe eles estejam, eles precisam estar na escola. Certo. A escola é até um regulador de comportamento. Essa criança solta, ela está fazendo o quê no seu dia a dia? A gente tem que se preocupar com isso. O professor ele está ali mediando o comportamento do aluno. O professor ele está ali regulando as atitudes do aluno, também junto com a família. Então, a gente tem um reforço dessa formação de caráter do aluno. Nós precisamos cobrar para que toda a estrutura esteja sendo feita. Inclusive, em todas as escolas particulares, nós temos que exigir fiscalização, assim como tem fiscalização em outros lugares. Tem fiscalização no shopping, tem fiscalização em farmácia. Precisa se fiscalizar as escolas também.
Certo. Estamos conversando com Mariana Zollinger. Ela é pedagoga e coordenadora de escola infantil. Mariana, tem mais ou menos 2 semanas que a gente discute, pelo menos aqui na metrópole, essa questão da volta às aulas. Alguns professores que ouvimos falam sobre a proximidade de datas entre a imunização da categoria e a volta às aulas, né, que é marcada para o dia 3 de maio. A gente sabe que a vacina não protege instantaneamente, né? Elas precisam de um tempo para agir. Então eu te pergunto, você acha que talvez tenha faltado planejamento do governo para essa volta às aulas? Poxa, aí fica um pouco difícil para eu julgar, né? Porque a gente está passando por um turbilhão tão grande de coisas acontecendo no país, mas a gente tem um déficit de vacina, né? E como eu falei, existem tantas categorias que também estão expostas e também são essenciais para a manutenção, inclusive, do home office, e que acredito que está tendo que ter uma logística muito detalhada para definir. Então, é muito difícil de julgar aqui se foi desorganizado ou foi organizado, né? O que a gente entende é que a gente precisa de mais vacina e isso precisa ser providenciado, né? Mas eu acredito que os órgãos competentes, eles vão estar intensificando isso. Isso é uma coisa que mundialmente a gente tem visto com problemas, não é só no Brasil, né? Tem países que já estão mais avançados na vacina, tem países que não estão tão avançados assim. A gente está lutando e está seguindo. As escolas, elas estão dando um distanciamento do aluno, com toda a proteção do professor, para que não se tenha o contato tão próximo, evitando, assim, a possibilidade de contágio. Não tem contato com o material do aluno, não tem contato com a mesa do aluno, o contato é mais à distância, tá? E as aulas não são todos os dias, justamente para que nesses dias alternados a escola possa ser higienizada completamente, pensando em todos os funcionários, não só o professor, nós temos que pensar nos porteiros, no pessoal da cantina, nós temos que pensar no pessoal da limpeza, no pessoal da secretaria, na direção, todo mundo está envolvido nesse processo, não é só o professor em si. A escola, ela é movimentada por todos. Tem o pessoal do transporte escolar, tem o pessoal do transporte público, que com a volta às aulas nós vamos ter um maior índice de gente no transporte público. A gente tem que pensar em todas essas categorias. Eu acredito no que os órgãos responsáveis estão organizando isso daí. Muito bem. E Mariana, a gente sabe, assim, o ensino à distância, ele é regulamentado no Brasil há mais de 20 anos, mas, naturalmente, ele ganhou mais evidência agora, durante a pandemia. Eu queria saber de você, como coordenadora de escola infantil, se esse tipo de modalidade tem funcionado com as crianças e se no mundo pós-Covid a gente consegue manter esse tipo de atividade na grade escolar. Porque a gente sabe que é difícil, né, principalmente para as crianças, mas teve um lado positivo, a gente pode introduzir no dia a dia infantil? Muita coisa que veio legal para ficar. Então, a gente está conseguindo uma maior adesão, por exemplo, de pais em reunião de pais, que antes era necessário ir na escola e com toda a demanda de trabalho, a gente não tinha tanta adesão como a gente tem hoje, que facilmente o pai acessa um link pelo celular e participa da reunião onde ele estiver. Os alunos também, eles têm uma facilidade de se reunir com os colegas para fazer alguns trabalhos, eles têm uma facilidade de pesquisar. Mas é lógico que tudo começou e foi colocado em prática muito sem planejamento, sem um direcionamento. Então, as escolas foram se descobrindo nesse ensino remoto. O ano passado foi um ano um pouco conturbado. Eu acredito que esse ano as escolas estão mais organizadas, sim, no ensino remoto, mas é um ensino que deixa lacunas no aprendizado, porque o aluno, ele precisa ter o olhar do professor, o olho no olho, sabe? O corpo da criança e o corpo do adolescente fala, e o professor, ele está apto a perceber essas falas corporais, vamos dizer assim, do aluno. E, com isso, fazer as intervenções necessárias, que na aula online a gente não consegue. Algumas coisas podem ficar, sim,
Mas eu acredito que com o ensino voltando, não, a gente vai manter muito pouco, sabe, das aulas remotas. A gente vai manter mais aula presencial mesmo que, como eu falei, nessa idade é importante a interação com o outro. É importante a troca, o olhar do professor, aquela conversa após a aula. A gente não tem privacidade na aula online. Se eu quiser falar alguma coisa em particular com um aluno, todos os outros vão estar ouvindo. Todas as casas dos outros alunos estão ouvindo. Isso mexe muito com o emocional. Os alunos vivem com os microfones fechados, eles desenvolveram um ritmo de assistir aula que é um ritmo só de escuta, não tem o debate não flui na aula online. Mesmo que se abra o microfone, ele não flui. Então, eu acredito que voltando presencial, com todo avançar de vacina, de controle dessa pandemia, pouca coisa do ensino remoto vai se manter, né? A gente pode manter a nível administrativo, como eu falei, reunião, alguns trabalhos, algumas pesquisas, mas a aula em si é dentro de sala, a aula em si é com a interação com o outro, é com a interação com o meio, não é pela internet. Certo. Mariana, para a parte mais prática agora, o Sindicato dos Professores no estado da Bahia deu o resultado da votação sobre a volta às aulas. A gente recebeu aqui, que foi realizada na Assembleia dos Professores da Educação Básica na rede particular de ensino aqui na Bahia. E aí, segundo o Simpro, 98% votaram por não retornar às atividades presenciais ou semipresenciais. Como é que você vê esse embate de ideias entre quem é a favor e quem é contra a volta às aulas? Como você acha que isso vai ser resolvido? Bem rapidinho, que o nosso tempo está curto. Então, como eu falei, é um pouco difícil para mim, porque eu sou totalmente a favor do retorno das aulas. Eu não entendo um pouco a decisão de permanecer, até porque, como eu já disse, tem muitas categorias que elas estão trabalhando sem vacina, tem muitas categorias que estão funcionando sem ter ainda previsão de vacina. Então, as escolas, volto a dizer, estão preparadas, estão dentro da segurança estabelecida pelos órgãos responsáveis, e, assim, é um pouco difícil para mim me posicionar nessa situação, porque eu não entendo uma decisão dessas, visto tanto prejuízo educacional que a gente está tendo. Volto a dizer, são mais de 400 dias que temos uma geração de alunos que não está frequentando a escola, né, que está fora, completamente fora da escola, e que eles precisam voltar. Com toda a segurança, claro. Maravilha. Mariana, nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Muito obrigada por esse bate-papo hoje, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Tá? É muito bom poder trocar as informações. É sempre importante. Pois é. Logo esse assunto que está tão debatido atualmente, né? Muito obrigada, Mariana. A gente conversou aqui com Mariana Zollinger, ela que é pedagoga e coordenadora de escola infantil.